minutos. Marcão, 10 minutos. 10 minutos. Presidente, tem que ligar o microfone. Obrigado. Agora sim. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e todos que acompanham pela TV Câmara e pela internet. No dia de ontem, eu dei entrada ao projeto de lei 6079 de 2019, que cria a Política Nacional de Incentivo ao Agroextrativismo Familiar na Amazônia e cria o Fundo Nacional para apoiar essa política pública. A Amazônia, nós estamos aí às vésperas da cúpula do clima, também tivemos a divulgação dos números do desmatamento, né? Os dados do PRODES mostram que houve um crescimento de 29% do desmatamento na Amazônia, e isso, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, é fruto da falta de política, de uma política clara para o desenvolvimento da Amazônia, que garanta a preservação da floresta e o progresso dos seres humanos que habitam nessa região. Nós somos mais de 20 milhões, esse é um discurso que eu escuto frequentemente nas comissões que eu participo e aqui nesse plenário. Todos os deputados da Amazônia defendem o desenvolvimento da Amazônia. Mas qual é o modelo de desenvolvimento adequado para a Amazônia? É claro que na pobreza nós não podemos ficar e não podemos permitir que a população da Amazônia sofra com o desemprego, com a precariedade, com a falta de serviços públicos, que é hoje um quadro geral nos estados da Amazônia. Nos últimos anos, nós tivemos um desenvolvimento do Nordeste, o Nordeste, inclusive, chegou em alguns anos a puxar o desenvolvimento brasileiro, inclusive industrial. Vários investimentos de grande porte foram feitos naquela região. No entanto, a Amazônia sempre é vista como uma região que não se consegue compreender, senhor presidente. Por quê? O que se faz para a Amazônia é um pouco o que se vem fazendo nos últimos 50 anos. Os militares lá atrás decidiram que iam fazer grandes estradas para integrar e ocupar a Amazônia. E, de lá para cá, você vai um pouco para um lado, vai para o outro, mas as propostas continuam sendo as mesmas. Eu venho do estado, por exemplo, do Amapá, que nasce de um desmembramento do estado do Pará, determinado pelo presidente Getúlio Vargas, para a exploração do manganês. Em 1943, o Amapá foi desmembrado do estado do Pará, foi criado um território federal, foi criada toda uma estrutura federal naquele estado, pessoas vieram do Brasil inteiro, da mesma forma que vieram para construir Brasília, para promover o desenvolvimento daquela região, baseado na exploração de uma espécie de mineral, que era o manganês. E esse minério, evidentemente, a parte mais rica, de maior teor, se esgotou, e nós ficamos ali. Então, aí agora, o que fazemos aqui no Amapá? Temos um potencial madeireiro enorme, como o resto da Amazônia também tem, mas as políticas de desenvolvimento do setor florestal ainda são muito tímidas. Assim, nós temos aí algumas concessões florestais, mas lá no Amapá, por exemplo, nós não, apesar de termos uma floresta nacional, de termos uma floresta estadual, o governo do estado, desde a gestão em que eu fui governador, nós estamos trabalhando para isso. Mas, veja, ainda não conseguimos avançar na velocidade devida. Então, esse projeto, senhor presidente, ele vem exatamente no sentido de quê? De nós olharmos para a riqueza da Amazônia, mas não ficarmos esperando que o desenvolvimento aconteça por ele mesmo. Porque a história do açaí, ela não vai se repetir de maneira tão fácil. Hoje o açaí é uma commodity, mas ele foi descoberto lá por surfistas americanos que se encantaram com aquela fruta, fizeram grandes investimentos, inclusive no meu estado do Amapá, e a partir daí passaram a exportar, e o açaí hoje é encontrado em qualquer país, na maioria dos países desenvolvidos, você encontra lojas que vendem açaí, no centro-sul do Brasil, em qualquer esquina aqui em Brasília, você encontra o açaí. E quantos produtos iguais a esse nós poderíamos estar desenvolvendo, trabalhando e exportando? No entanto, faltam políticas para fomento, faltam políticas para capacitação da população, para financiamento, para fomento, para ciência e tecnologia e também uma coisa muito importante. O presidente Hildo Rocha é lá do estado do Maranhão, mas o estado do Maranhão é um estado grande, enfrenta os mesmos problemas que a Amazônia, lá a Amazônia legal, enfrenta, que são as grandes distâncias.
nós estamos na Amazônia. Chegar de avião na Amazônia é, às vezes, mais caro do que ir para a Europa. Verdade. E para fazer o transporte da produção na Amazônia, então, é muito difícil. Primeiro, as nossas estradas são precárias, porque as nossas dimensões lá, as distâncias são enormes. Então, se não houver uma política que compreenda que o transporte da produção precisa ser subsidiado, como muitas vezes se subsidia o transporte dos produtos do próprio agronegócio, são subsidiados, eventualmente, quando esta necessidade se apresenta. Então, mas na Amazônia não tem. Na Amazônia não tem essas políticas, e o que nós formulamos até hoje foram políticas para a agricultura familiar, pensando no sul do país, pensando no sudeste, e quando muito, pensando no nordeste, pensando no agroextrativismo. Nós não tivemos, e foi por isso que eu passei esse ano debatendo muito no meu estado, em viagens que fiz com os povos, com as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, os castanheiros, extrativistas, para chegar num modelo que pudesse atender a essas populações. Eu estou muito satisfeito de dizer que começa a tramitar o projeto de lei 6079. Eu queria falar isso para o povo lá do Bailique, da população de Água Branca do Cajari, as margens da BR-156, trecho sul, para todas as populações que vivem às margens do Rio Amazonas, do Rio Araguari, de toda a nossa malha fluvial, e dizer mais, que esse projeto também prevê que nós possamos investir na construção naval. Nós temos, assim, a maior rede hidrográfica, a bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas. Nós temos milhares, se não milhões de barcos circulando na Amazônia. Mas nós não temos uma política para fomentar a construção naval na Amazônia. Então esse projeto, ele dá um passo também nessa direção. Toda a cadeia produtiva dos produtos da sociobiodiversidade e da floresta estão previstos de serem trabalhados em todas as etapas da cadeia produtiva. Nós queremos uma política nacional de desenvolvimento para a Amazônia, pensando na Amazônia da maneira que ela é, e não tentando levar um modelo que se implantou numa outra região, que em nada se parece com a nossa, e tentar implantar lá na marra. Não é esse o caminho. Senhor presidente, eu também subo essa tribuna para anunciar que dei entrada em 8 emendas à MP 905. A MP 905, apesar de se anunciar como um programa verde e amarelo, que vai gerar emprego para a nossa juventude de 18 a 29 anos, ela, na verdade, se reveste numa reforma trabalhista, talvez até mais ampla do que aquela que foi aprovada aqui pelo governo Temer. E ela tem dispositivos muito nefastos, que continuam na mesma direção de enfraquecer o trabalhador e fortalecer o patrão. Veja, eu acho que esse país, dos mais graves problemas que nós enfrentamos é a desigualdade. Disso eu acho que ninguém vai divergir. E essa medida provisória, o que ela faz? Ela reforça as desigualdades. Ela não melhora em nada. Inclusive, vejam, tem tantos absurdos que é difícil até de começar. Ela pretende ela pretende reduzir pela metade a correção e a multa sobre os débitos trabalhistas de condenação pela Justiça do Trabalho. Quem é que ganha com isso? É o patrão, é o empregador. Já se deu um duro golpe na Justiça Trabalhista. Na reforma do presidente Temer, esse agora é mais um duro golpe no trabalhador, porque o reajuste das multas por condenação dos débitos serão reduzidos. Além disso, se pretende deixar desamparado o trabalhador que está acidentado no caminho do trabalho. Ah, não, ele está indo trabalhar, ele não está lá no local de trabalho, vamos desamparar o trabalhador. Veja que é um ataque, senhor presidente, ao trabalhador. Além disso, nós temos ainda a possibilidade, a medida provisória pretende abrir os bancos aos sábados, é mais um dia de trabalho para os bancários, e mais um dia de recebimento das contas, que prazo de sábado, então, que antes se estendia para o primeiro dia útil subsequente, não vai mais haver. Então, veja, isso aí reforça quem? Quem tem a receber, e o povo endividado vai ficar à própria sorte. Além disso, a contribuição previdenciária de 20% dos empregadores que aderirem ao contrato de trabalho verde e amarelo. Eles querem reduzir, garantir uma isenção da contribuição previdenciária. Querem cobrar a previdência de desempregado.
para pegar o dinheiro e dar para o patrão desonerar a folha de pagamento. Isso é um absurdo. Imagina, isso nunca se fez. De redistribuição, né, uma política de taxação. Senhor presidente, apenas para concluir. Agora para concluir. Senhor presidente, vão taxar os desempregados para dar o dinheiro para os empresários. Isso nunca se viu. Eu acho que em nenhum lugar do mundo se tentou uma manobra tão audaciosa de proteção do capital em detrimento do trabalho. Além disso, tirar o registro profissional do jornalista, nós não concordamos. Tampouco concordamos que tirem o serviço prestado, o serviço social e segurados da Previdência. Então, todos esses tópicos que eu anunciei, entrei com emendas para suprimir as grandes maldades feitas pelo governo Jair Bolsonaro, com o trabalhador ainda se revestindo de estar protegendo e garantindo emprego para a juventude. Isso não é garantir emprego para a juventude, isso é desmontar a malha de proteção social brasileira, isso é um ataque ao trabalhador e nós vamos combater essa medida provisória nefasta. Senhor presidente, eu peço que meu pronunciamento seja veiculado nos veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado.